Estou aqui com o jornalista Irão Tessari, que vai nos falar um pouquinho sobre as suas impressões destas eleições. Faltam 48 dias para as eleições. Como é que você está vendo as eleições de 2014? Existe uma agência noticiosa em Brasília chamada Congresso em Foco. E essa agência entrevistou o Mário Mauro Paulino, diretor do Datafolha, há uma semana. E ele respondeu que qualquer previsão para as eleições presidenciais é arriscada. Ou seja, as eleições são imprevisíveis. E ele dizia isso antes da morte do Eduardo Campos. É antes da morte. Agora, então, ficaram ainda mais imprevisíveis, na minha opinião. Quando minha irmã bateu na porta do meu quarto e me acordou para avisar que o Eduardo Campos tinha morrido num desastre aviatório, a primeira lembrança que me veio à cabeça foi a de 1967 ou 70, quando um jato carregando o Castelo Branco colidiu com um teco-teco. E naquela época se especulava que após o término do mandato do Costa e Silva, o Exército queria trazer de volta ao poder o Castelo Branco. Mas o PSB já entrou com uma representação junto ao Ministério Público Federal para esclarecer por que esse jato caiu. Ainda no caixa preta, não deu certo, tá indefinido a coisa. Mas a questão é que daqui a pouco a tragédia passa, se esquece quem foi enterrado e nós vamos para a eleição. Nós temos agora um outro cenário político com uma candidata que é a Marina Silva. Mas amanhã, na estreia do programa eleitoral... Dia 19. Amanhã, dia 19. Que é... Amanhã são só presidentes e deputados federais. O PSB vai fazer uma matéria todinha de homenagem ao Campos. Porque a dona Marina deve entrar, se indicada for, deve começar a gravar a partir de quarta-feira. Porque faltam 48 dias para a eleição. Quer dizer, mas a comoção nacional você não vai tirar. Sim. E tem uma história que o senhor, como político, deve saber, e se não souber eu lhe explico. Havia uma eleição em Curitiba em que o candidato de um determinado partido desistiu 13 dias antes da eleição. Chamaram o Jaime Lerner e ele ganhou a eleição em 12 dias. 12 dias. Eleição para prefeito de Curitiba, um estado culto e uma capital culta. Então 45 dias. Para a Marina é fácil, mesmo que ela tenha apenas 4 minutos de televisão. Você acha que nessas eleições cresce o número de votos em brancos, cresce o número de votos nulos? Porque no momento anterior o eleitor apresentava uma apatia com relação aos candidatos que estavam aí. Mas nessa eleição parece que a apatia virou antipatia. Quer dizer, a revolta, o inimigo. Eu tenho visto cavaletes colocados na rua, o camarada vai lá, chuta o cavalete, o camarada desce o estilete no cavalete. Quer dizer, isso é fúria, isso é raiva. Se pegar um político, vão bater no cara na rua? Não vão bater em ninguém, porque o brasileiro não gosta de transformar ninguém em vítima. A pesquisa que o Datafolha vai soltar hoje à noite, ou já soltou, hoje, dia 18, traz a Marina com 21% dos votos em segundo lugar. E traz dois fatos interessantes. 5% daqueles que não iam votar em ninguém, o índice dos que não iam votar caiu 5%. E o índice dos que iam anular voto caiu 9%. Porque alguém deve ter achado que a Marina merece esses votos. Mas é bom nós nos lembrarmos que contra todos e contra todos, e sem
E com um partidinho desse tamanho, que era o PTN, o seu Collor foi eleito presidente da República, com aquela história dos descamisados. Também não se pode deixar de esclarecer que a Dona Marina é evangélica da Assembleia de Deus, a maior igreja evangélica do país. O maior número de fiéis evangélicos estão na Assembleia de Deus. Se eleita, seria a primeira presidente evangélica? Sim. Primeiro presidente e presidenta. E é bom que se esclareça, Farid, você foi professor, que a palavra presidenta foi aceita pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, editado pela Academia Brasileira de Letras, em 1925. A palavra presidenta existe com dois significados: esposa do presidente ou presidenta de país, de empresa. Como as ginecologistas reivindicaram e a Academia Brasileira de Letras aceitou, o nome de clienta. Entendi. Agora, uma outra coisa. Você não acha que o voto está mais difícil nessa eleição? Muito mais difícil. Você já viu várias eleições, já presenciou muita coisa. O voto está mais difícil ou não está difícil? Muito mais difícil. Porque até agora os cientistas políticos, os psicólogos, não conseguiram identificar o porquê das manifestações de 2013. E nem o povo identificou. Ele, povo, não sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele não quer. Exatamente. Isso parece que ficou claro nessas manifestações. E o que ele não quer é o atual estado de coisas. Quer dizer, falta reforma política. Você não acha que seria uma das primeiras tarefas no sentido a se enfrentar a reforma política? Porque o recado da rua foi claro: vocês não nos representam. Muito bem. O presidente que assumir e tiver inteligência política tem duas leizinhas, não precisa de reforma. Lei número 1, acabar com a reeleição em todos os níveis. Lei número 2, implantar o parlamentarismo. Muda tudo. Da mesma forma que mudou o panorama da eleição com a morte do Eduardo, a hora que se acabar com o carreirismo político, você muda tudo. Teve um colega que disse assim: Farid, estou cansado de votar contra. Eu gostaria de ter alguém em quem acreditar para votar nesse alguém. Já cansei de votar contra. E ao mesmo tempo ele falou: parece que a população brasileira entende que esses corruptos que campeiam aí pela política nacional vieram de Marte. Não reconhece que foram eles próprios que colocaram esses corruptos lá. Você concorda com isso? Não só concordo, como ouvindo o maestro João Carlos Martins no Jornal da Cultura sexta-feira, ele disse que o problema fundamental do Brasil é a falta de educação. Não a educação comportamental, a educação formal. E que o Brasil jamais será hexa, porque o brasileiro não sabe escrever hexa. Complicou. E eu concordo com ele. Porque quanto mais se disseminam as redes sociais, mais se esfacela a língua portuguesa e menos o povo sabe se comunicar. Agora, você acha que você falou de imprensa? Me diga uma coisa. Você nota a liberdade de imprensa está ameaçada nesse momento com a reeleição da presidenta? Não tem ameaça à liberdade de imprensa. Não. O que tem é que o governo não deveria conceder canais, nem de rádio nem de televisão. Isso deveria ser adquirido por valores. Porque como maior anunciante brasileiro, o governo federal é o maior anunciante brasileiro. Depois vem Petrobras, Banco do Brasil e nossa Caixa. Eles podem manipular o noticiário. É bom que se lembre que um jornalista chamado Alberico Souza Cruz, que era responsável pelo Jornal Nacional na época da Revolução de 64, quando os militares estavam no poder, quando ele deixou a Rede Globo, ele publicou um livro dizendo
que as manchetes do Jornal Nacional eram ditadas pelo Palácio do Planalto quando o seu Golbery Couto Silva era ministro da Casa Civil. Então, a manipulação da imprensa existe. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E a pior das manipulações. Se eu sou o maior anunciante, eu vou procurar alguém que fale bem de mim, senão não vou anunciar lá. Entendi. Agora, você arrisca um palpite para presidente do país? No mês de outubro de 2013, eu disse aos amigos que eu tinha duas previsões. Não sou Herman Cain, nenhum futurólogo. A primeira eu acertei, o Brasil não foi campeão mundial de futebol. E a segunda, na minha opinião, e eu respondo por essa opinião, a senhora Dilma Vana Rousseff não se reelege. Tá certo. Está aberto então o espaço para mudança. Está aberto o espaço para mudança e mais. O senhor não vai gostar dessa informação. Acredito em segundo turno em São Paulo. O senhor acredita Em segundo turno em São Paulo. que mesmo em São Paulo não tem essa margem tranquila aí que se fala com relação Não tem. ao atual governador Não Geraldo tem. Alckmin? Não tem. Quer dizer, eleição ainda vai rolar. Não Como? tem eleição ganha. Como disse o Mário Paulino do Datafolha, e eu não estou copiando ninguém porque eu estou dando a fonte, as eleições brasileiras são imprevisíveis. E eu fico com essa opinião. Eu ratifico e referendo essa opinião. As eleições estão imprevisíveis. Agora, se o PSB e sua coligação, que tem um político excelente nessa coligação, que é o senhor Roberto Freire. Ninguém conhece a esquerda melhor do que ele. O que empatava com ele morreu, Roberto Saturnino do Rio. Se o PSB souber levar essa comoção que tomou conta do país com a morte do Eduardo Campos até a véspera da eleição, você não tenha dúvida, a Marina vai ser muito bem votada, porque já o foi sozinha com 19% das eleições em 2010. Quer dizer, o jogo tá aí para ser jogado. E qualquer resultado está aberto. Legal, Irão. Obrigado por enquanto, por mais esse. Eu espero que depoimento. depois dessa opinião eu não seja preso.